Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é segunda-feira, 29 de abril, e este é o programa da Defenda PM, ao vivo pela TV Osasco e redes sociais. Aqui comigo está o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação. E em instantes nós vamos entrevistar o Coronel Temístocles Telmo Ferreira Araújo, que comanda o CPA M1. Sejam bem-vindos. Abril já está indo embora e até agora o governador João Dória não cumpriu sua promessa de promover um reajuste real no salário dos policiais militares. A promessa virou compromisso de governo, como ele mesmo disse na inauguração do 8º BAEP em Presidente Prudente, no dia 11 deste mês. Do Brasil, que é a polícia do estado de São Paulo. E aos deputados que aqui falaram, quero reafirmar e dizer a vocês, ao longo do meu mandato como governador de São Paulo, são 4 anos até a entrega do meu mandato, porque eu sou contra a reeleição. São Paulo terá a melhor polícia do Brasil, como já tem, mas a polícia mais remunerada, tanto a polícia militar quanto a polícia civil. Isso é compromisso de governo, não é promessa de campanha. Vou pedir o comentário do Coronel Ernesto. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, meu amigo Telmo. Boa tarde a quem nos assiste pela TV Osasco, também pelas redes sociais. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês nesse programa da Defenda PM. Meu comentário hoje em relação ao vídeo que acabamos de assistir, em respeito ao Coronel Telmo, que é o coronel da Ativa que está aqui conosco hoje, vai ser muito simples. Governador, esperamos que o senhor cumpra a sua promessa. Muito obrigado, viu? A Defenda já começou a cobrar publicamente o reajuste salarial. Este outdoor foi instalado nas proximidades da AgriShow, Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ribeirão Preto. A feira termina no próximo dia 3 agora. Faça sua inscrição para participar do 17º ENEM, Encontro Nacional de Entidades e Oficiais Militares Estaduais, que será realizado aqui em São Paulo nos dias 25 e 26 de julho. Defenda PM e a Almesp estão organizando o encontro. Acesse em www.fenem.org.br. O entrevistado de hoje é o Coronel Telmo, comandante do Policiamento de Área Metropolitana 1, com sede no bairro da Liberdade. O Coronel Telmo é professor de Direito Penal e Prática Jurídica Penal e também possui doutorado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Coronel, boa tarde, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e vir aqui ao nosso programa. Obrigado, Silvio, obrigado, Defenda, obrigado, meu amigo Ernesto, à disposição. Vamos lá? Vamos lá. Temos muito o que conversar com o Coronel Telmo. O Coronel Telmo, ele... esclarecendo para você que nos assiste, o CPA-M1 é o Comando de Policiamento de Área Metropolitano 1, que atende principalmente a região central da capital. Estamos conversando antes e os números ali são superlativos. Embora todos esses números superlativos daquela região, houve uma grande diminuição dos índices criminais ali, sob o comando do Coronel Telmo, e ele principalmente implantou diversos programas, eu vou colocar assim, né? Acho que você pode explicar depois melhor, é isso que nós queremos ouvir, mas que visavam principalmente a integração, a aproximação e o trabalho conjunto, que eu acho que é o mais importante, com a comunidade que reside ali, trabalha ali e passa por essa região. Eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre essas medidas adotadas ali. Pois bem, boa tarde a todos. Nós assumimos o comando do CPA-M1 efetivamente em fevereiro do ano passado, 2018, e a nossa grande preocupação como instituição era trazer para uma área central de São Paulo, como você bem disse, que tem
a sua complexidade, né? Só na região central que nós temos as diversas manifestações políticos, sociais, culturais, artística, religiosa. É uma média de 3 a 4 manifestações por dia. Muitas manifestações a gente acaba nem sentindo. Hoje mesmo, uma manifestação de motoristas de aplicativo, já são mais de 1.000 motoristas que desde as 5 horas da manhã estão pelo centro de São Paulo, agora um pouco mais ordeiro ali no Anhangabaú. Mas a gente tem essa gama de atribuições que é diferente de outros comandos regionais. E a minha preocupação como comandante era fazer o que institucionalmente fazemos e muito bem, prendemos muita gente, a Polícia Militar sempre presente na prevenção criminal, mas eu queria de alguma forma trazer a prevenção social em conjunto com a prevenção criminal e não ficar apenas na retórica da polícia de proximidade, da polícia comunitária, como a gente infelizmente observa. E de lá nós pensamos em desenvolver essa estrutura da prevenção social. E até explicando por que isso, esse conceito. Esse conceito ele é um conceito constitucional, está lá no artigo 5º e 6º. Segurança pública é um direito individual e um direito social do cidadão. E todo mundo que tem direito tem que ter esse direito garantido. Quem garante o direito está lá no artigo 144. São aqueles atores do artigo 144, entre eles a Polícia Militar, que detém a exclusividade do policiamento ostensivo e preventivo. Então, além de ser um direito, para nós, polícia, é uma obrigação essa proximidade com o cidadão. Era dessa forma que nós pensamos desenvolver a prevenção social. Então, alinhado ao planejamento estratégico da instituição, nós criamos um plano de comando, bem simples, com 3 objetivos. Então, tem 3 ações, para cada ação 3 objetivos. Então, diminuir a violência urbana, integridade nas ações e ação de presença. A gente até buscou um mnemônico, né, para que ficasse mais patenteado esta ideia de plano de comando pela sigla DIA. Então, diminuir a violência urbana. Como? A instituição já faz isso todos os dias, que todo capitão comandante de companhia, né, que é a primeira célula de comando que nós temos, todos os dias ele observa a sua evolução criminal. Então, todo dia ele entra no nosso sistema de Focrim, vai verificar o que aconteceu no seu dia anterior e vai rever os seus planos. Então, nós começamos a fazer isso de forma sistematizada, entrando em outras áreas que até então a gente analisa de forma absoluta. Então, nós trouxemos análise criminal diária, como todo mundo já faz, mas eu passei a trazer os capitães mensalmente no CPA. Então, a gente começou a estabelecer ranqueamento das companhias. Não só fazendo isso bimestralmente ou trimestralmente, como diz as nossas normas. Dentro ainda dessa ação de diminuir a violência urbana, fui trabalhar no investimento em campanhas sociais. Então, como nós poderíamos fazer? Nós temos um centro de comunicação social muito atuante, que desenvolve diversas dicas de segurança, de prevenção primária. Eu elenquei 4 para a gente atuar na área central de São Paulo. O de olho no celular, cuidado nas compras, cuidado na residência e cuidado com o seu veículo. Ou seja, trabalhamos dessa forma que a gente entendia que todas as nossas ações seriam voltadas a essas 4 ações de prevenção primária. E, paralelo a isso, nós buscamos capacitação de lideranças comunitárias, não só envolver os conselhos comunitários de segurança, mas envolver outros atores nesse sentido, que pudesse multiplicar o trabalho da Polícia Militar, as ações de prevenção primária. Fortalecer o programa Vizinhança Solidária, que até então, na área central de São Paulo, estava restrita a uma companhia, bairro Aclimação. Hoje, nas 11 companhias territoriais, nós temos o Vizinhança Solidária e alcançamos uma marca de junho para cá, né, de junho de 2018 ao começo desse ano, com mais de 10.900 residências vigiadas solidariamente. Paralelo a isso, nós desenvolvemos
uma outra ação, que foi a criação e instalação de um que nós chamamos de Escritório de Cidadania e Governança. Não é um local físico, é um local matricial, mas que nós pegamos todas as ações que a instituição já faz, consegue, Proerd, na área centro eu não tenho os Jovens Brasileiros em Ação, mas tudo que nós já fazemos, nós começamos a centralizar isso no CPA, e com o objetivo. Então, nós traçamos o plano de comando e todas as ações tinham que resultar: diminuir a violência urbana, então diminuir a criminalidade, resgatar a sensação de segurança onde não existisse e manter aonde existisse. Então, nós começamos a desenvolver isso por meio de oficinas. Então, eu tenho uma oficina de vizinhança solidária que eu acompanho via CPA toda a instalação do Vizinhança Solidária, a evolução dele na área territorial. Todas as campanhas que a gente elencou para desenvolver de prevenção primária foram padronizadas. Então, se um capitão quer desenvolver uma campanha, seja numa escola, seja numa empresa, seja numa faculdade, está padronizado que ele deve atuar naquelas 4 ações que a gente discutiu. Palestra padronizada, com relatório próprio. Então, o capitão nos apresenta isso e a gente começou a sistematizar. Então, os capitães começaram a ver os resultados e a gente começou a trazer, dentro da nossa característica, dentro do escritório, nós começamos a trazer, agregar outras ações. Uma ação que a gente entende bastante simples, mas que precisava da visão do comandante. Então, quem tem o poder, obviamente, tem o dever de fazê-lo. Então, nós criamos uma ação que a gente denominou de prevenção primária volante. É uma ação bastante simples, mas ela precisa ser coordenada. Então, eu peguei todo o nosso efetivo administrativo, tanto do CPA quanto das 11 companhias, separamos esse pessoal em 10 equipes, e toda terça e toda quinta-feira, essa equipe, ao invés de desenvolver o trabalho administrativo na companhia, ou no batalhão, ou na sede do CPA, porque as equipes são mescladas, elas vão para a rua, levar a mensagem de proximidade da população e levar as mensagens de prevenção primária. Qual foi o resultado prático disso? Porque talvez quem está nos assistindo, bom, teoricamente é bonito, é um conceito extremamente moderno de atuação. Qual foi o resultado prático colhido na NM1? Quando a gente fala de ação de polícia, por isso que a gente tinha em mente o quê? Tudo que nós fizéssemos tinha que ser algo institucional, nós só iríamos sistematizar. Nós não íamos ficar aqui inventando ações, porque a gente sabe que não adianta você inventar algo hoje e amanhã você não conseguir dar continuidade a ela. Então, nós pegamos os programas que já existiam. Então, o efetivo administrativo já existe, programa no caso da área centro, eu tenho muito programa diverso do programa do atendimento 90, eu tenho policiamento com bicicleta, eu tenho policiamento que é comum, ronda escolar, policiamento comunitário. Então, nós começamos a trazer essas ações dessa forma, com o objetivo de diminuir os indicadores criminais naquela região. E a gente tem dados assim importantes, né? Porque você pega, por exemplo, a área central de São Paulo, eu falo de uma área, um CPA que é o menor da capital, talvez, com certeza, o menor da grande São Paulo também, 47 km² de extensão territorial, mas um sistema muito complexo, porque tirando a sede do governo estadual e a Assembleia Legislativa, todas as sedes de poderes estão na área central. Então, é o centro nervoso, é o centro comercial, é o centro financeiro do Brasil, praticamente está em São Paulo. Eu tenho locais em São Paulo, a Paulista, tem 200 mil habitantes residentes na Avenida Paulista. Nós temos 45 hotéis, 1,5 milhão de pessoas passam pela Paulista todos os dias. Uma 25 de março com 450 mil habitantes, com 150 mil pessoas todos os dias. Quantos municípios no Brasil têm 450 mil habitantes? A região do Brás, 650 mil pessoas. Esses números saltam para 2 milhões em épocas festivas, como vai ter agora o primeiro grande período de compras, que é o Dia das Mães. Então, a gente vai estimar aí uma população
na região do Brás de 2 milhões de pessoas dia e na região da 25 de março 1,5 milhão de pessoas. Então, a gente tem uma população flutuante na área centro de 9 milhões de pessoas. 20% do estado passa pela Paulista. São 25... Pelo M1. Pelo M1. São 25 estações do metrô, só o metrô traz todos os dias 4,5 milhões. Se nós pegarmos os outros modais, somando todos, 9,5 milhões de pessoas. Então, nós tínhamos que pensar em algo além de polícia, além de prisão. Nós tínhamos que pensar em algo que levasse uma campanha que fosse mais perene. E a gente experimentou resultados positivos. Eu estou falando em 33% de redução do número de roubos de 2017 para 2018. Estou falando em 22% de redução do número de homicídios, 15% do número de latrocínios. Eu tive um aumento pequeno no furto de 8%, sendo que muitas dessas ocorrências são registradas quando a pessoa desembarca de uma composição, de um modal no centro. Então, ela não sabe nem exatamente se o furto se deu no interior do metrô ou de um ônibus ou se foi realmente na rua. Então, por ser um delito sem violência, sem grave ameaça, a gente até pode dizer que todos os 9 indicadores criminais monitorados pela Secretaria de Segurança Pública foram diminuídos. Eu experimento uma redução na região dos Jardins e Paulista de 60%, de julho a dezembro, comparando-se com o primeiro semestre de 2018. Depois que foram implantadas ações como essa, vizinhança solidária, prevenção primária volante, sistematização das campanhas educativas. Eu vejo uma coisa que a gente trouxe isso como obrigação do CPA-M1 em fazê-lo, capacitação de lideranças comunitárias. Então, nós desenvolvemos um programinha básico, 2 horas aula, 1 hora aula para mostrar os sistemas de segurança pública, que está lá no artigo 144, mostrar para o cidadão qual é a diferença entre as polícias, o que cada uma faz, e depois, 1 hora aula, levar uma dica de segurança eventualmente solicitada por um CONSEG, por uma associação. Só na região dos Jardins, nós capacitamos no ano passado 350 porteiros. Então, os síndicos nos apresentaram os porteiros e nós levamos a mensagem dentro da edificação. O que você precisa ter de cuidado? Então, a gente experimenta resultados importantes. Em 2018, sem nenhum roubo a condomínio, nenhum furto a condomínio. É fruto somente dessas ações? Provavelmente não. É um conjunto de ações. É policiamento presente, mas é o cuidado que as pessoas também passaram a adotar. A gente emite um certificado eletrônico, então a gente vê já esse engajamento, né? A proximidade realmente, comunidade e polícia. O senhor poderia falar um pouco sobre o programa Vizinhança Solidária? Exatamente o que é, como que ele funciona? Se meu prédio quiser participar, o que eu devo fazer? Perfeito. O Vizinhança Solidária, ele hoje é um programa institucional, temos até uma lei do ano passado, que passou a este programa ser da Polícia Militar, em parceria com a sociedade, por meio dos CONSEGs, associações comerciais, o morador individual. Então, no teu caso, você quer ter o Vizinhança Solidária no seu prédio, é procurar a companhia territorial da Polícia Militar mais próxima. Porque o que vai ser o Vizinhança Solidária? Nada mais é do que uma mudança de comportamento, de viver em sociedade. É desenvolver um sentimento de pertencimento social, de que o problema no seu prédio não é só seu, que você tem que o problema que você possa ter no seu prédio é um problema da sua vizinhança. Um problema da vizinhança reflete também no seu prédio. Então, as pessoas passam a viver e mudar o comportamento. Adianto, no caso de um prédio, o ideal é que a gente comece capacitando quem? Quando a pessoa se envolver no Vizinhança Solidária. Ele tem umas etapas de instalação. Primeiro, o interesse da comunidade, que pode ou não coincidir com o interesse institucional. Porque como o capitão faz o monitoramento diário dos indicadores criminais, pode ser que assim, naquela região, seja propensa à instalação do Vizinhança Solidária. Então, tem uma região que tem um índice acentuado de furto, um índice acentuado de roubo. Então, pode ser que ali já tenha um interesse institucional. Então, havendo
essa junção de interesses, tanto da comunidade quanto da instituição, o programa vai fluir bem melhor. Mas, independentemente da área ser ter um elevado ou não número de indicadores criminais, a comunidade quer atuar preventivamente. Por isso que a gente fala no nosso plano de comando, manter a sensação de segurança onde existe. Então, se o local é tranquilo, que ele permaneça tranquilo. E aí o Vizinhança Solidária ele entra nesse sentido. Então, a gente primeiro faz a reunião de mobilização da comunidade. Então, a comunidade é o seu prédio, o ideal é que o síndico envolva outros prédios para participar dessa mobilização comunitária, para não ficar só individualizado. Depois que é feita essa mobilização, a gente trabalha com a palestra de sensibilização ou de capacitação comunitária. Leva para lá, para aquela região, alguma dica de segurança importante. De olho no celular. Por exemplo, hoje em prédio é muito comum as pessoas pedirem, dentro desse nosso modal de transporte, né, essa questão da acessibilidade, é muito comum você sair para o trabalho, para uma diversão, você pedir um transporte por aplicativo. Então é importante que as pessoas, quando saibam disso, porque o próprio transporte te pede para guardar na rua em local visível. E é aquela cena muito característica, você fica na calçada com o celular na mão para confrontar com o emplacamento do veículo que foi o selecionado pelo aplicativo. Quando a pessoa começa a ter uma visão preventiva, ela guarda do lado de dentro. Ah, mas meu prédio não tem visão da rua. Então o porteiro te avisa, mas ele foi treinado para isso. Coisa que se a gente não conseguir levar, parece óbvio, mas quando a gente fala em segurança, tudo é muito óbvio, mas a gente acaba deixando de fazer. E aí depois que a comunidade se mobilizou, foi criada a palestra para levar essa cultura de prevenção primária, aí vem o símbolo da placa, né? Então, a instituição trabalha com a placa como símbolo para dizer que aquele condomínio, aquela residência, aquela região, ela é uma vizinhança solidária. Aqui em São Paulo nós temos faixas, em outros municípios nós temos banners, então varia de lugar para lugar, né? Mas tecnicamente o Vizinhança Solidária seria isso. E eu só finalizo, Silvio, que é assim, o Vizinhança Solidária não tem o condão de diminuir crime em lugar nenhum. Ele é uma ferramenta, que eu costumo dizer, de prevenção primária dentro da filosofia da polícia comunitária. Sociedade e polícia juntas para desenvolver um bem comum social. Ela é o que está na Constituição, né? Segurança é uma responsabilidade de todos. De todos, perfeitamente. Eu vou fazer uma pergunta até de cunho pessoal. Você que foi um dos sistematizadores, talvez o primeiro a sistematizar a vizinhança solidária dentro da Polícia de São Paulo. Como é ver essa sua filosofia, essa sua forma de atendimento, vamos assim dizer, da população ser expandida da forma que está sendo? Eu, em 2009 para 2010, quando eu dei posse, eu era comandante da primeira CIA do 41º Batalhão, Santo André, área centro de São Paulo, de Santo André. Nós íamos dar posse à nova diretoria do Conseg Centro, Santo André. E ali naquele momento eu fiz uma provocação ao presidente do Conseg, meu amigo pessoal, a vice-presidente, meu amigo pessoal, Fábio Gerevini, a Regina Aguirelli, e nós fiz uma provocação, que eu já tinha algumas ações dentro da companhia de prevenção primária, por meio desses instrumentos de campanha educativa, e lancei o desafio para que eles também tivessem um projeto nesse sentido. E surgiu a ideia de nós implantarmos o vizinho solidário nos moldes do que já existia na Base Belém, nos moldes que já existia na Vila Romana, mas a gente queria algo um pouco mais abrangente. A gente queria que fosse a vizinhança e não o vizinho. E aí construímos essa sistemática que hoje é a Vizinhança Solidária. Eu fico muito feliz de ter participado do grupo de trabalho que virou a diretriz, sem nenhum saudosismo, né, porque nós fizemos isso pensando na Polícia Militar, pensando na instituição, pensando na sociedade. Então, hoje, ver o programa sedimentado em todo o Estado é uma alegria muito grande. Escrevi isso no nosso mestrado profissional, no CAO,
repliquei isso no nosso doutorado, lá no CSP. Eu já perdi as contas de quantos capitães eu já orientei diretamente e indiretamente sobre vizinhança solidária, e eu sempre recebo isso com muita satisfação, porque quando nós implantamos vizinhança solidária em Santo André, nós tínhamos no máximo Facebook. Hoje você tem o WhatsApp, então é uma crescente a questão das redes sociais para essa ferramenta de prevenção primária. Então eu fico muito feliz, mas o saudosismo fica para a instituição, obviamente, que abraçou a ideia e sistematizou a ideia em diretriz, que é o maior documento que o comando pode fazê-lo. Então hoje, além de ser uma ideia, o Vizinhança Solidária é uma obrigação institucional. Então isso que nos deixa também muito feliz nesse sentido. Uma outra consideração que eu queria fazer e até colher a sua impressão sobre essa ideia que eu vou te passar agora. O que se percebe dessa sua fala é que duas constatações básicas que eu faço. Primeira, uma efetiva participação da comunidade no destino dela em relação à segurança. E o segundo ponto, uma diversidade de agentes públicos, policiais, militares, que se aproximam da comunidade. Você não trabalha lá com somente, a aproximação não se dá somente no nosso chamado programa de policiamento comunitário. Todos os policiais, inclusive da administração, se aproximam da comunidade. O que você pode falar dessas duas? A presença efetiva da comunidade fazendo o seu papel e a pluralidade de atores da polícia trabalhando com elas. Eu tive bons professores no nosso doutorado, inclusive Vossa Senhoria, né? E a gente tem que desenvolver esse aspecto da liderança. Eu vejo que se nós somos líder, que seja um líder funcional por conta da nossa função, pela liturgia do cargo, eu sou um oficial que procuro buscar nas pessoas outros líderes melhores do que eu. Então, o que nós entendemos nesse momento que foi uma quebra de paradigma, eu posso dizer assim, do M1, nesse meu comando? E eu pude testá-lo. Eu tirei a obrigatoriedade de estar à frente de determinadas funções, o oficial, que já tem uma série de atribuições. Então, a minha função como comandante de área era facilitar a vida do capitão. Eu não me permiti a levar mais uma demanda para o capitão. Então, eu capacitei pessoas. Então, a ideia do escritório veio nesse sentido. Nós capacitamos um time de cidadania. Nós escolhemos, no primeiro momento, pessoas que já desenvolvem um trabalho próximo, que são os proerdianos. Nós levamos todos os instrutores proerd para o CPA. E pegamos algumas outras pessoas, em especial de administração, em especial o sargento, para levar essa mensagem de prevenção primária. E com a supervisão direta do oficial, mas o oficial não diretamente na função, por exemplo, de fazer uma palestra. Hoje, dificilmente, eu tenho um capitão que vai fazer uma palestra de capacitação. Eu tenho um soldado, eu tenho um cabo, eu tenho um sargento. Então, este envolvimento das pessoas que eu vejo também como um sucesso, porque a gente desenvolveu lideranças. Hoje eu tenho policiais que dizem: coronel, eu não consigo ficar sem dar uma palestra. E reúne 70, 80 pessoas, coisa que aquilo era exclusivo do oficial. E o oficial, como nós sabemos, você tem N demandas. Então, obrigatoriamente, o capitão, como eu dizia, tem que participar pelo menos da reunião do CONSEG. E depois ele não tem mais outras condições de atuar. Hoje você, fazendo essa diversificação, você envolve as pessoas e tem talento muito próprio para isso, né? Então, hoje eu tenho policiais que desenvolvem campanhas que a gente apresenta ao SECONSOC que sistematiza. Por exemplo, aqui na região dos Jardins,
nasceu essa ideia da própria administração lá, da capitã Jaqueline, que foi desenvolver um pequeno cartaz com o resumo das dicas de um folder para o elevador. Ou seja, nasceu do policial. E a gente olhou aquilo e padronizou em âmbito de CPA, porque achamos que o negócio era importante. Então, a gente vê que o envolvimento de outros atores de forma sistêmica é uma vantagem para as coisas acontecerem. Então, hoje a gente tem, como eu disse, aí, esse programa, o Prevenção Primária Volante, ou eu os recebo de manhã no CPA, ou eu os recebo no final do dia. Se eu não posso estar presente, algum oficial da sede tem que recebê-los. Mas o feedback quem vai dar é o sargento, é o policial. Então, assim, já me pediram, não era ideal fixar a equipe, porque a gente ganha em qualidade? Eu falei assim, não, o ideal é deixar diversificado mesmo. Vai ter aquele policial um pouco mais tímido, vai ter aquele policial mais desenvolto, mas o importante é que todos estejam envolvidos na mesma ação. Então, eu penso, Ernesto, que seria essa questão de buscar outros talentos. E aí a gente foi surpreendido de forma muito positiva. Qual é o papel do CONSEG no Vizinhança Solidária? O CONSEG é um parceiro importantíssimo, né? Mas o CONSEG não detém a exclusividade do Vizinhança Solidária. Isso é uma coisa até importante, obrigado pela pergunta, para esclarecer algumas dúvidas, né? O CONSEG é a sociedade organizada, é a sociedade organizada de forma formal. O capitão comandante de companhia, o comandante de batalhão, o comandante de área tem a obrigação de instalar o seu CONSEG, monitorá-lo e assim por diante. Está até no processo agora de troca das presidências, aí do conselho, né, das diretorias, perdão. Mas houve um momento aí principalmente na área centro, de um pouco de confusão. Então, alguém do Vizinhança Solidária quer instalar o Vizinhança Solidária na sua rua, no seu bairro, e o CONSEG diz que tem que ter autorização dele. Não tem que ter autorização. Antes até mesmo da lei, não precisava, e hoje com a lei isso ficou muito patenteado. O programa é da Polícia Militar, que pode desenvolvê-lo por meio dos CONSEGs, de moradores, associações, lideranças comunitárias. Eu digo sempre que o ideal é que o tutor ou as pessoas que fazem parte do Vizinhança Solidária participem das reuniões do Conselho Comunitário de Segurança, diretamente como membros do CONSEG, ou, como dizia sempre o nosso saudoso Coronel Arruda, por meio de núcleos de ação local. O que não pode é a pessoa também, que faz parte do Vizinhança Solidária, achar que isso basta fazer parte de um programa de WhatsApp e colocar a placa na sua residência, uma faixa na sua rua, que ela não precisa levar as demandas para o CONSEG. Não, precisa porque o CONSEG é essa força, né? Então a gente pega lá o coordenador dos CONSEGs, direto com o secretário de Segurança Pública. Então é importante que ambos convirjam para o mesmo bem, que é uma sociedade segura. Então o CONSEG tem um papel importantíssimo de fomentar, inclusive, que em determinadas regiões se crie, se instale o Vizinhança Solidária, mas não como detentor exclusivo, como eu vi em alguns lugares do centro. Por isso que a gente teve que fazer diversas reuniões para explicar essas rotinas, tanto aos presidentes de CONSEG, aos diretores que compõem o CONSEG, quanto aos moradores. Então, claro, às vezes o morador não consegue participar lá das reuniões mensais do CONSEG, mas ele precisa se fazer presente de alguma forma para que realmente não seja dissociado uma coisa da outra. Uma outra pergunta que talvez tenha relação com esse assunto tratado agora. A gente sabe que a região central tem uma série de associações. Como é que foi lidar com todas essas associações que defendem parte, Jardins tem, Paulista tem? Como é que foi agregar essas associações civis dentro desse programa todo de cidadania? Então, tem sido muito fácil, vamos dizer assim, né? Porque uma das coisas que nós fizemos no ano passado, eu até brinco que assim, a primeira reunião que eu fiz, quando eu assumi efetivamente o comando do M1, não foi com minha oficialidade, com os comandantes. Tá? A primeira reunião que eu fiz foi justamente com os presidentes de CONSEG
e com os representantes dessas associações. E nós apresentamos para eles o nosso plano de comando e o que a gente queria de cada um. Então a gente tem vivido muito bem, ou seja, a gente consegue colocá-los dentro do seu papel e atuar diretamente com eles. Então, até porque o centro não são raras as associações que fazem parte até das reuniões do CONSEG. Então a gente começou a demandar. Dou um exemplo, São Paulo Convention, que cuida de todos os eventos que tem na cidade de São Paulo. Então, o ano passado nós conseguimos, por meio deles, capacitar mais de 80 gerentes de hotéis. Eles que propuseram, nós levamos a proposta, e eles que organizaram trazer os gerentes de hotéis para dentro do CPA, e nós levamos a palestra de prevenção primária no contexto da violência urbana, focado para hotéis. Então a gente consegue ter essa sinergia, ou seja, colocar a pessoa no seu papel e fazer com que ele faça realmente a sua função. Tem uma consideração aqui de uma nossa que nos acompanha pelo Facebook, que é a Vera. Ela fala da necessidade de aproximação com os policiais militares, mas também coloca que, no caso dela, que ela não coloca a cidade exatamente, mas que as reuniões do CONSEG são muito distantes de onde ela mora, talvez, e que isso impede a participação mais efetiva. A Vizinhança Solidária surge para cobrir também um pouquinho dessa lacuna, não é verdade? Sim, eu entendo que o Vizinhança Solidária está para aquele núcleo de ação local. Então, você tem aquelas demandas pontuais que você, por meio do tutor ou um representante daquele núcleo de ação local, leva ao presidente do CONSEG para que essas demandas possam ser resolvidas. Se você leva a demanda de segurança para os CONSEGs, o Vizinhança Solidária ele já ameniza essa demanda, porque se você leva um problema de segurança, o Vizinhança Solidária ele já está adotando posturas de segurança. Então, se a gente pudesse falar grosso modo, seria um problema a menos para aquela região, porque aquela sociedade já se organizou. Em relação à CONSEG, eu sempre defendi que para ele ter sucesso, e foi uma das coisas que a gente sistematizou ano passado, nos lugares que já não tinham. Então, tinha lugar que já funcionava, e o que estava funcionando, cabia a nós fazê-lo funcionar melhor. Essa é a função do comandante. Assim eu sempre pensei. Mas a gente colocou lá o quê? Fixar a data da reunião do CONSEG em um local adequado, porque a sociedade começa a ter referência. Porque você também tem, não sei se é o caso aí da nossa colega, mas todo mês o capitão leva a reunião do CONSEG para um lugar diferente, ou dias diferentes, horários diferentes, isso realmente acaba prejudicando as pessoas fazerem parte. Então, a gente, lá na área do M1, todas as reuniões elas são fixadas. Então, tem um dia, geralmente ocorre às terças ou quartas-feiras, a última semana do mês, que é importante, o capitão, ele apresenta, então isso a gente também sistematizou em âmbito do M1, ele é obrigado a apresentar o seu plano de ação policial para aquele mês. Então, ele apresenta os resultados do mês, como é que foi o comportamento dos indicadores criminais, e ele vai apresentar suas ações para o mês que segue, né? Envolvendo realmente a comunidade, tanto presta contas do que ele fez e do que ele irá fazer, e vai colhendo aí as suas sugestões. Uma outra coisa também que é importante, na minha visão, ela que completou que ele é da América Brasiliense. Com certeza tem um policial militar que está próximo a ela ali. Independente de ter ou CONSEG ou não, esse policial militar está próximo a ela, ela pode buscar recorrer desse policial militar para levar as demandas dela também, né? Com certeza. Quando a gente fala do Vizinhança Solidária, em complemento à estratégia que a gente tem, não só como filosofia, mas como estratégia de polícia, a polícia comunitária, é o policiamento orientado para o problema. Então, ou seja,
Quando se sistematiza o Vizinhança Solidária, até o Silvio tinha perguntado, eu quero implantar no meu condomínio. Então, ele tem umas etapas. Então, quando a instituição resolveu direcionar o Vizinhança Solidária, então você tem, primeiro, depois que você entende que a região é propícia para a Vizinhança Solidária, você tem a mobilização comunitária. O lançamento vai se dar por meio de uma palestra de prevenção primária. A partir do momento em que foi instalado a Vizinhança Solidária, atua o policiamento orientado para o problema. Ou seja, aquilo faz parte do cartão de prioridade de policiamento, ou seja, aquela região passará a receber policiamento orientado, passará a receber visitas comunitárias e passará a receber visitas solidárias. Então, a proximidade realmente da comunidade com o policial não vai se fazer somente com a placa, só com o grupo de WhatsApp, por exemplo. Então, você tem toda uma sistematização. Lembrando-se sempre, sem privilégios de atendimento, que esse é um problema sério que a gente também enfrentou aqui no CPAM1 e a gente vai sempre discutindo. Por isso que, ano passado, nós fizemos 2 workshops de prevenção primária. E um dos assuntos, inclusive o último que nós fizemos o ano passado e já este ano, em março, foi explicar como que é o atendimento da Polícia Militar, para que não houvesse a questão da quebra dessa nossa universalidade de atendimento. O senhor falou umas 2 ou 3 vezes aí de região propícia à vizinhança solidária. O que é uma região não propícia? Não existe região propícia e não propícia. Quando eu falo propícia, é a região que ela tem elevados indicadores criminais. Então, quando a gente faz o monitoramento de ocorrências, eu vejo que aquela região tem furto à residência, que aquela região tem furto de veículo, que aquela residência tem furto de um modo de estabelecimento comercial, tem roubo de pedestre. Então, aquela região ela é propensa, porque a Vizinhança Solidária vai mudar o comportamento das pessoas. A região que não tem esse registro de ocorrência, ela é uma região tranquila, mas não que não possa ter o Vizinhança Solidária, muito ao contrário. É importante até que tenha, para que se mantenha aquela situação de tranquilidade. O senhor tem mais alguma pergunta? Não, estamos encerrando mais uma vez, né? Aliás, foi muito interessante, acho que ele elucidou bastante essa visão que se tem sobre a aproximação da polícia e a Vizinhança Solidária principalmente. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, meu amigo, pela presença. Acho que a gente só ficou em vizinhança solidária, né? O senhor vai ter que voltar mais aqui para discutir outros assuntos ainda. Com certeza. Obrigado, Coronel. Eu que agradeço e parabéns à Defenda PM, parabéns Sil, parabéns Ernesto pela oportunidade. Agradeço em nome do nosso comando, em nome da instituição e da nossa região central e quero agradecer a colaboração de todos. Então, me coloco à disposição. Muito bem. Então, finalizamos aqui mais um programa da Defenda PM. Tenham todos uma boa tarde, ótima semana e até segunda que vem.